Uma ótima noite para você, muita luz, muita paz. Está no ar o programa Nosso Tempo. E nesta quarta-feira, eu quero convidar você para fazer parte do corpo de Cristo. O que é ser membro do corpo de Cristo? Você sabe que o corpo é composto por vários membros e todos os membros são importantes. Sem os membros, não existe o corpo. Quem é esse corpo, senão o Senhor Jesus, que é o cabeça do corpo? Você que deseja se aproximar de Deus, ter uma vida transformada, eu não te chamo, não te convido. Não estamos aqui para que você seja convencido a sair da sua religião, da sua denominação e fazer parte da Universal. Pelo contrário, mas sim fazer parte do corpo de Cristo. Acompanhe esse intervalo que fala dessa quarta-feira e já voltamos. Nesta quarta-feira, direto de Jerusalém, em Israel, cumpra-se agora, neste momento, um derramamento sobrenatural do teu Espírito, meu Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. O clamor da concordância pelos pedidos da Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Bispos e pastores, representando todos os continentes, estarão nesse lugar sagrado, clamando pelo agir de Deus em sua vida. E neste dia, que marcará a primeira reunião dos membros do Corpo de Cristo de 2026, uma palavra especial para todos os que querem fazer parte desse corpo. Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Agora você vai conhecer a história de uma pessoa que tomou uma decisão certa de se voltar para Deus, buscar a Ele, e ela foi batizada com o Espírito Santo. O meu sonho era casar. Casar, ter uma família bem estruturada, assim como eu vi o exemplo da minha mãe. E sempre pensava, assim que eu completar a maioridade, eu vou realizar esse sonho. Foi aí que eu conheci o meu príncipe encantado. Que ele deu um tapa no meu rosto, eu caí, perdi o sentido. Aquele dia foi o dia que eu tive mais medo dele. Ele sempre mostrou esses sinais de ser agressivo, de ser uma pessoa nervosa. Mas dentro de mim eu sempre pensava assim, não, essa situação vai mudar. Quando eu tive os 3 filhos, eu falei agora, né, ele vai se apegar mais aos filhos. E agora vai ser a família perfeita. Só que a situação piorou 100%. Porque agora sofria eu e os meus filhos. Eu vi ele agredir meus filhos, aquilo me deixava fora de mim. Eu tenho uma irmã que ela começou a ir na Igreja Universal, né? Foi na Igreja Universal, ela falou, minha irmã, você não gostaria que eu te levasse nessa igreja? Eu comecei agora, mas já estou vendo mudanças na minha vida. Aí eu encontrei um outro problema maior, porque ele não suportava, ele não gostava da Igreja Universal. Aí minha irmã começou a trazer jornal para mim e me indicar quais eram os canais onde passava os programas. Mas se ele chegava, já desligava tudo, já mudava de canal, porque ele não aceitava que, né, a igreja, de jeito nenhum. Um dos maiores problemas que para mim foi muito grave, que ele veio para cima de mim e minha filha pegou uma faca e falou para ele, pai, não faça nada contra a minha mãe. E ele não recuou, continuou, né? Veio para cima de mim, me bateu no meu rosto, eu perdi o sentido, quebrei meu óculos e foi assim, foi uma coisa muito terrível. E aquelas crianças começaram a chorar, foi um inferno. A gente se trancou no quarto e deixamos ele lá. Quando eu voltei do trabalho, né, peguei as 3 crianças, coloquei no carro, saímos basicamente com roupa de corpo e fomos embora. Eu falei, agora eu passei na igreja, agora eu vou.
O primeiro dia foi a coisa mais gloriosa da minha vida. Me senti tão bem naquele lugar, mas eu me senti tão bem que eu falei: meu Deus, eu não quero mais sair daqui. Eu não sentia vontade de sair. Eu me sentia acolhida, me sentia ali naquele momento, eu me sentia amada. E eu continuei indo. Os dias que eu podia, eu fazia um esforço e ia. Mas teve um dia que eu estava tirando o carro e eu vi o carro dele do outro lado. Aí eu falei: eu vou continuar. Aí ele me acompanhou até a igreja, estacionou e falou: você não vai entrar nessa igreja. Aí eu falei: eu vou entrar sim. Eu simplesmente virei as costas e eu sabia que ele estava armado. Falei: Senhor, agora é contigo, porque eu fui andando e eu achando a qualquer momento ele vai dar um tiro em mim. Era isso que eu pensava. Aí quando eu entrei dentro da igreja, eu me senti aliviada, olhei, ele não estava. Quando terminou a reunião, tudo, que eu saí, qual foi a surpresa? Ele ainda estava lá no estacionamento. Aí eu saí, ele me acompanhou até em casa. Eu coloquei o carro, ele foi lá no portão e avisou para mim: essa foi a última vez que você foi nessa igreja. Você não se atreva a ir mais. E ele continuou me perseguindo. Mas eu ia. Na igreja, eu fui aprendendo o que eu precisava fazer. Sempre falava, né? Sobre mágoa, sobre ódio, sobre a entrega. E eu achava que eu estava servindo direitinho e que eu ia ter o Espírito Santo. Eu buscava por isso. E eu falava, eu questionava: meu Deus, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Fazia as campanhas, buscava e não tinha esse encontro com Deus. Aí aconteceu que o meu marido, né, depois de um tempo, ele teve uma doença, né, ele teve um AVC. Quando eu vi ele naquela situação de acamado, né, eu olhei daquela forma e falei: agora você vai pagar tudo o que você fez comigo. E em um momento eu falei: meu Deus, isso aí é a resposta à minha oração. Que eu orei naquele dia e pedi para o Senhor parar. E agora eu estou vendo que esse homem realmente está parado, ele está acamado. Uma vez ele morrendo, aí pronto, eu me livrei do problema. Mas quando eu ia para a igreja, a palavra era contraditória do que eu estava pensando, né? Aí foi no dia que houve uma reunião, no domingo, né? Que o pastor chamou até a frente do altar, né? Pessoas que tivessem mal, aquela pessoa que te fez sofrer muito, aí aquilo me tocou. Falei: ele me fez sofrer muito. E quando o pastor mandou, você agora vai orar pela pessoa que você tem essa mágoa, que você tem esse ódio, só que você não vai simplesmente orar, você vai mencionar o nome dele. Eu travei porque eu não conseguia sequer falar o nome dele. Aí foi que eu percebi que tudo aquilo que estava sendo ensinado na igreja, eu não estava absorvendo. Eu comecei a clamar: Deus me ajuda, meu Deus me ajuda. E de repente me veio aquela força, aí eu comecei a clamar por ele. Clamar por ele, pela saúde dele, pela vida dele. E eu falava o nome dele o tempo inteiro. E aí depois começou a busca e foi algo muito glorioso. E naquele momento em que eu falei o nome dele, de cima de mim saiu um peso que eu me senti leve, eu até respirei, eu falei: meu Deus. Aí eu comecei, aí foi me abrindo a mente, eu falei: era isso que estava me atrapalhando. Na mesma semana, na quarta-feira, numa reunião pequena, eu saí do trabalho correndo porque eu estava com muita ansiedade de ir para a igreja. Eu falei: vou na minha hora do almoço. E fui durante o dia. Fui na igreja, uma reunião com poucas pessoas, devia ter umas 30 pessoas mais ou menos. Aí o pastor: já que tem pouca pessoa, vamos buscar o Espírito Santo aqui em cima do altar. Nossa, naquele dia foi o melhor dia da minha vida. E quando o Espírito Santo veio sobre mim, foi aquela paz, aquela alegria e todos aqueles pensamentos. Mudou meu pensamento, a minha forma de pensar. Eu falei: eu estou pensando tudo está diferente agora. Estava eu e Deus naquele momento, naquele lugar, estava eu e ele. Eu peguei um jornal, já saí com o jornal, já levei para a empresa, já passei no mercado, já fui evangelizar. Mas o meu pensamento maior foi assim: a alma dele. É ele que eu tenho que ganhar, meu Deus. O plano de Deus, na verdade, era esse. Não era eu ficar longe dele, né? Trouxe ele para minha casa, falei: vou chamar. No dia que eu falei que ele vinha para minha casa, eu acho que foi o dia mais alegre da vida dele. Aí um dia eu falei: vamos para a igreja? Foi uma única vez. E ele aceitou. Aí aquilo me trouxe uma grande admiração, mas eu já vinha falando de Deus
falando com calma com ele. No momento que o pastor chamou lá na frente quem queria entregar a vida para Deus, quando eu vi ele se levantando, porque ele tinha muita dificuldade para andar, né. Aí ele se levantou sozinho, foi se segurando e foi indo lá para frente. E eu falei: "Meu Deus, será que é verdade isso que eu estou vendo?". Aí eu fui acompanhá-lo, né. Aí segurei no braço dele, fui junto com ele, e lá na frente ele aceitou o Senhor Jesus. Falou que aceitava o Senhor Jesus. E ele mudou radicalmente. Ele já estava uma pessoa mais tranquila. Nossa, eu gostei daquela reunião. Para quem falava que aquilo era um comércio, né? Eu gostei, até que os pastores são simpáticos também, porque os pastores conversaram com ele. Foi uma tratativa assim muito, nossa, foi algo muito importante. Ele partiu, né? Mas já partiu, eu tenho certeza, a minha maior certeza é que ele foi salvo. E isso para mim foi glorioso. E hoje eu tenho o maior tesouro, que é o Espírito Santo. Então eu sou completa. A minha vida financeira é equilibrada, graças a Deus, né? Eu trabalho por conta própria, né? Os meus filhos já hoje são casados. Às vezes a pessoa olha para a situação, acha que não tem saída, para ela não tem saída, essa mágoa nunca vai sair, mas eu digo para você que tem jeito. Vá até a Igreja Universal, você vai ver o que Deus pode transformar. Aí você vai poder falar: "Ah, eu conheço. Agora eu conheço Deus". Esse Deus tão maravilhoso que transformou a minha vida, vai transformar a sua vida também. Quando o Espírito de Deus, ele entra na vida de uma pessoa, ele faz tudo novo. Não tem como você receber o Espírito Santo e continuar vivendo a mesma vida, da mesma forma, sendo enganado pelo coração, ora enganado pelos outros, ora enganado por si mesmo. Exatamente. O texto sagrado, leia esse texto que diz aí. Olha esse versículo que está escrito. Enganoso é o coração, corrupto. Quem o conhecerá? Olhe para mim, por favor. Para o que você está a fazer. Às vezes você pensa que está agindo certo. A Bíblia fala que o caminho do homem pode ser reto aos seus próprios olhos, mas o leva à perdição. Qual é o caminho a ser percorrido? Qual é o caminho certo? O caminho da verdade, aquele que vai te levar à vida. Não tome, meu amigo, nesse ano uma decisão errada. Não repita os erros que você cometeu em 2025. Faça tudo diferente, porque eu tenho uma certeza que Deus vai abençoar você. Nós estamos no propósito do Está Escrito. São 40 dias, os primeiros 40 dias do ano, que você vai estar colocando Deus à frente, para que esse ano venha a ser diferente e tudo venha mudar. Por isso que nesse domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Vai ser a Santa Ceia do Senhor e vai ser uma oportunidade para você ter uma reaproximação com Ele, renovar seus votos, estabelecer aliança e ser uma pessoa muito abençoada. Acompanhe esse intervalo que fala desse domingo e já voltamos. Como ser conduzido por Deus em 2026? Foque no princípio. Os primeiros 40 dias do ano com a palavra de Deus na mente. Se os seus pensamentos estiverem alinhados aos pensamentos de Deus, Ele estará à frente em todas as situações. 40 dias do Está Escrito. 40 dias de bênçãos. Procure uma Universal e saiba como participar. universal.org/localizar. E eu quero mostrar para você uma coisa agora. Você gosta de ser enganado? Você aceitaria ser enganado? Eu não. Já mentiram para você? Já. E quando você descobriu a verdade, como que você se sentiu com aquela pessoa? Como que você ficou? Qual foi sua reação? De alegria ou de tristeza? Você confia novamente ou confiaria em quem mente? Certamente não.
Você vai conhecer agora a história de uma pessoa. Coloca aqui a foto dela. Essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa foi vítima de uma notícia falsa. Mas ela conheceu a verdade. E a verdade a libertou. Meu nome é Michela Alves, tenho 41 anos e sou formada em comércio exterior. Tive preconceito no início da Igreja Universal, desde que eu ouvi falar que a Igreja Universal, os pastores, né, roubavam. Eu ouvia falar que o Bispo Macedo sempre, né, era o líder, tinha a seita, que é a Igreja Universal, e que através dele os pastores roubavam. Tudo era ladrão e através de a pessoa estar indo lá buscar ajuda, simplesmente ela era assaltada, vamos se dizer, né? Levava o que ela não tinha. E eu falava, meu Deus, como pode uma pessoa fazer isso com as outras pessoas, né? Se aproveitar da boa vontade da pessoa, do sofrimento da pessoa para estar roubando ela. Falava que jamais eu iria colocar os pés na Igreja Universal. Nunca na minha vida. Falei, nessa igreja eu nunca vou pôr o pé. Devido à separação dos meus pais, eu sofri muito. Como eu era muito apegada ao meu pai, eu sofri demais. E eu não sabia que aquilo ia me acarretar uma insegurança, uma depressão, que hoje eu sei que é depressão, né? Tinha síndrome de pânico, era um momento que eu entrava em desespero, né? A minha mente, eu via vozes falando que a todo momento eu ia morrer. Eu tinha medo de dormir, porque se eu dormisse, eu não pensava que eu ia acordar no outro dia, de tanto medo de morrer. E eu não imaginava que, sua alma vai para o inferno, eu não imaginava isso. Mas era muito medo, era algo que eu não sabia controlar, até porque era espiritual. Sendo resistente à Igreja Universal, sempre me convidavam para estar indo. Eu até aceitava o convite, mas chegava na hora, a pessoa ia me buscar, eu falava que não ia. E muitas das vezes, até de falar que não ia, combinava com ela novamente, de outros dias, e quando ia me buscar, eu me escondia. Falei, não vou para essa igreja. Mas depois eu caí em si e eu falei, o que eu vou perder com isso? Com a minha vida toda destruída. Se é verdade tudo que ele está falando, eu vou lá para ver. E eu cheguei na Igreja Universal em uma sexta-feira, né? Que seria a corrente de libertação. E foi o dia que, para mim, foi libertador. Até porque cheguei com aquele preconceito, a Igreja Universal, mas ali eu vi uma palavra que mudou. E o pastor falou, parecia que estava falando comigo, você que sonha, que vê vulto, ouve vozes, não consegue dormir, tem desespero, tem pânico, vem aqui na frente. E eu fui lá na frente, não conseguia fechar os olhos. Mas depois veio aquela voz e falou, confia em mim. E aí eu fechei os olhos. A única coisa que veio dentro de mim foi aquela certeza. Hoje você vai conseguir dormir. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, como eu tinha medo de dormir e não acordar no outro dia, foi a primeira noite que eu dormi de verdade. Não adiantava nada também eu só ser liberta e não ter a verdadeira felicidade dentro de mim. E foi aí que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. E foi aí que eu comecei a ir nas quarta-feiras, aos domingos. E foi numa quarta-feira que eu me lancei verdadeiramente e falei, agora eu quero o Senhor dentro de mim. Eu me entreguei, fui lá na frente do altar e eu falei, daqui eu não saio enquanto o Senhor não entrar dentro de mim. E foi aí que eu vi aquela certeza, a partir de hoje, jamais eu vou te deixar. Eu sou o que vou estar com você todos os dias da sua vida. E de lá para cá, jamais eu senti o que eu sentia antes. Hoje eu sei o que é a verdadeira felicidade. Hoje eu sei o que é dar, né? Jorrar verdadeiramente a fonte, que é o próprio Deus dentro da gente, e passar, mostrar para as pessoas que tudo que eu passei, ela não precisa demorar, não ser resistente, mas se dá a oportunidade de conhecer, né, a Igreja Universal. E foi através dela que hoje eu sei realmente quem é o verdadeiro Deus. Hoje eu tenho paz, né? Foi o principal, né? A paz, a alegria. Hoje eu posso dar para as pessoas o que eu não tinha, né? Ajudar as pessoas, mostrar para ela que para que ela possa ter a verdadeira felicidade, ela precisa ter o Espírito Santo. Hoje eu faço parte do grupo socioeducativo, ajudo adolescentes, ajudo crianças, ajudo pessoas que passaram a mesma situação que eu passei. Um dia eu tive preconceito, né, com a Igreja Universal
e hoje eu faço parte do corpo de obreiros. Sofro hoje o preconceito por ser da Igreja Universal. Até mesmo na faculdade, quando eu estudava, me perguntavam de onde que eu era pelo meu comportamento e eu falava. Muitos se afastavam de mim, mas muitos se aproximavam de mim pedindo ajuda. O meu conselho hoje para quem tem preconceito com a Igreja Universal é que ela se dê a oportunidade, não só de ouvir falar, mas de conhecer, fazer uma prova com Deus. Se realmente é verdade o Deus que eles falam, que muda, que transforma, então eu vou lá e vou conferir. Porque só de ouvir falar aconteceu comigo. Eu só ouvia falar, era fake news, mas eu me dei a oportunidade de ir até lá e conhecer. E me cheguei até o Senhor Jesus e conheci verdadeiramente a fonte que jorra. Então são muitas as fake news, as notícias falsas que o mundo apresenta. Mas a verdade é a verdade que liberta, é a palavra de Deus. Então tome a decisão, se você está indo por um caminho, vá por outro caminho. Para você tem jeito. Preste atenção nessa frase que aparece aqui no seu vídeo. Para você tem jeito. Coloca aqui, por favor, Sérgio. Para você tem jeito. Tem jeito para você, tem jeito para a sua família, tem jeito para o seu casamento, pastor Gabriel, tem jeito. Tem jeito para essa pessoa que está sofrendo muito. Exatamente, pastor Edilson. Tem jeito para essa pessoa sim. Muitas das vezes a pessoa ela vive acomodada nessa situação. Talvez a senhora, o senhor que tem nos acompanhado através dessas programações diárias, você já se acomodou a esse problema, a senhora, o senhor já se acomodou com essa situação. E como nós temos mostrado aqui testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada. Então, para a senhora, para o senhor, também tem jeito. Basta uma atitude, como essas pessoas fizeram nessa inauguração da nova Universal de Foz do Jordão. Essas pessoas tomaram uma decisão. Assim como nós inauguramos uma nova casa de oração para todos os povos lá em Foz do Jordão, assim também Deus, Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Como essas pessoas receberam essa bênção, assim a senhora, o Senhor também pode receber. Então esteja aqui nesta quarta-feira aqui na nossa Catedral de Guarapuava ou na sexta-feira nesse propósito do banho do descarrego. Inclusive, pastor Gabriel, nós vamos mostrar aí algumas imagens. Coloca aí em tela cheia, por favor. Vídeo, momento da reunião. Olha que reunião maravilhosa. Essa reunião foi realizada nesse domingo que passou, dia 4. Uma reunião inaugural. Nós tivemos o prazer de inaugurar a mais nova catedral, mais nova igreja de Foz do Jordão. Em breve será uma catedral. Nossa catedral aqui de Guarapuava. Mas inauguramos a mais nova catedral, Igreja Universal de Foz do Jordão. Porque é um prazer imenso, uma casa de oração, uma porta que foi aberta para ganharmos muitas almas. E em breve será a nossa catedral aqui de Guarapuava. Eu tenho uma certeza que Deus já está preparando essa porta para ganharmos mais almas para o Senhor Jesus. Tá bom? Prepara o seu copo com água, é momento de oração, nós vamos falar com Deus, juntamente com a Mary Martins, e pedir em favor de todas as famílias. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios tem tomado, tantos tratamentos tem feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai,
te glorificar e dizer: sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Você pode buscar ajuda aqui na Universal de Guarapuava, na Padre Chagas 3536, ou em uma Universal próxima à sua casa. Os horários certamente você anotou, nosso SOS espiritual também aparece no seu vídeo. Você é o nosso convidado especial e preste bem atenção em uma coisa. Você não vai tomar o nosso tempo. Você nunca será um peso ou um incômodo para nós. Pelo contrário, nós teremos o prazer imenso de poder conversar com você pessoalmente, te ajudar. Eu vou terminar esse programa e eu vou deixar você com essas imagens das Cataratas do Iguaçu, onde nessa sexta-feira daremos início aos 7 banhos. E o primeiro banho, a primeira água que você vai receber será essa das Cataratas do Iguaçu. Até lá! Acabamos de recolher a água aqui das Cataratas de Foz do Iguaçu para esse propósito que vai iniciar dia 9 de janeiro, às 7 sextas-feiras do banho de descarrego com as 7 águas consagradas. E a primeira água vai ser essa recolhida das Cataratas de Foz, para que simbolize força e energia.